Quando pensamos na Primeira Guerra Mundial, uma imagem vem imediatamente à mente. Soldados cobertos de lama, abrigados em longas fileiras de trincheiras, enquanto o rugido dos canhões ecoa incessantemente. O campo de batalha, antes marcado pelo combate direto e rápido entre batalhões, se transformou em um labirinto de arame farpado, crateras e morte. Mas como tudo isso começou, como a guerra de movimento se transformou em uma guerra de posições. Como surgiu o grande símbolo do fronte ocidental na Primeira Guerra Mundial. Como surgiu a fase das trincheiras. Hoje vamos descobrir como nasceu o embate de trincheiras e também o que foi a corrida para o mar. E como é que o mundo entrou em uma nova e terrível forma de guerra. A Alemanha temia travar uma guerra em dois frontes, contra a França, no oeste, e contra o Império Russo, no leste. Assim, o conde Alfred von Schlieffen, chefe do Estado-Maior alemão desde 1891, passou anos desenvolvendo um plano que herdava as ideias do grande Moltke o Velho e Waldersee. O objetivo era simples, mas ousado: derrotar a França em 42 dias, antes que a Rússia pudesse mobilizar seu enorme exército. O plano, conhecido como Plano Schlieffen, previa uma ofensiva relâmpago, atravessando a Bélgica neutra, contornando as fortificações francesas e cercando Paris pelo norte. Era uma aposta total. Em agosto de 1914, as forças alemãs cruzaram a Bélgica com impressionante velocidade. Cidades foram incendiadas, civis executados e o mundo assistiu horrorizado. O choque foi tão grande que a propaganda aliada passou a chamar os alemães de bárbaros do século XX. No início de setembro, os exércitos alemães estavam a menos de 50 quilômetros de Paris. A capital francesa preparava-se para a evacuação. Foi então que entrou em cena um homem decisivo: Joseph Gallieni, o governador militar de Paris. No início de setembro de 1914, a situação era crítica. As forças alemãs avançavam rapidamente pelo norte da França, e o som dos canhões já ecoava nos arredores de Paris. O general Joseph Gallieni, governador militar da capital, percebeu algo que mudaria o rumo da guerra. O avanço inimigo parecia inclinar-se demais para o sudeste, deixando seu flanco direito exposto. Gallieni comunicou essa observação ao comandante-em-chefe das forças francesas, Joseph Joffre, um homem calmo, metódico e determinado a recuperar a iniciativa. Joffre rapidamente traçou um plano de contra-ataque, mas, para isso, precisaria do apoio britânico. As forças do exército britânico expedicionário, comandadas por Sir John French, haviam sofrido duras perdas em Mons e Le Cateau, mas estavam se reorganizando ao sul do rio Marne. Chega até a ser humorístico que o comandante expedicionário britânico em solo francês se chamasse John French, literalmente João Francês. Com determinação e confiança restaurada, Sir John French aceitou cooperar com o plano francês, prometendo apoiar o flanco esquerdo aliado. Assim formou-se uma rara unidade de comando entre franceses e britânicos, uma aliança tensa, mas decisiva para o destino de Paris. Do lado alemão, o avanço também enfrentava sérios problemas. As longas marchas haviam esgotado as tropas e as linhas de suprimentos se estendiam por centenas de quilômetros. As comunicações entre os generais eram precárias, muitas vezes feitas por mensageiros a cavalo. O primeiro exército alemão, sob Alexander von Kluck, avançava pela ala direita, enquanto o segundo exército, sob Karl von Bülow, seguia logo à esquerda. O Plano Schlieffen exigia que os dois exércitos marchassem lado a lado, protegendo-se mutuamente. Mas ao tentar cortar o recuo francês e atingir o inimigo pela retaguarda, von Kluck desviou-se para o sudeste, rompendo alinhamento com von Bülow.
Em poucos dias, os dois exércitos ficaram separados por cerca de 50 quilômetros. Uma falha de coordenação que abriria uma brecha fatal. Gallieni viu a oportunidade e ordenou que o 6º Exército francês, comandado por Monuri, atacasse precisamente aquele flanco exposto. Enquanto isso, as tropas de Sir John French avançaram pelo espaço aberto entre os dois exércitos alemães, aprofundando o colapso da linha inimiga. As comunicações falharam completamente. Von Kluck acreditava que von Bülow ainda protegia seu flanco. Já von Bülow imaginava que von Kluck continuava ao norte. Quando se deram conta do erro, já era tarde. O cerco de Paris estava desfeito. De 5 a 12 de setembro, franceses e britânicos atacaram com força ao longo do rio Marne. Em momentos lendários, táxis de Paris foram usados para transportar milhares de soldados ao fronte, sendo símbolo da resistência nacional. Cercados, exaustos e desorganizados, os alemães começaram a recuar. Assim, o milagre do Marne havia acontecido, resultado de coragem, cooperação e dos erros fatais do comando alemão. Paris estava salva, mas o preço seria uma nova e terrível fase da guerra. Com o fracasso no Marne, ambos os lados tentaram encontrar uma nova brecha para vencer. Assim começou o que os historiadores chamaram de Corrida para o Mar. Uma série de manobras e batalhas travadas entre setembro e novembro de 1914. Alemães e aliados correram para o norte, tentando flanquear um ao outro, antes que o inimigo alcançasse o Canal da Mancha. Foi uma corrida literal, cada lado escavava trincheiras e estabelecia linhas defensivas à medida que avançava, na tentativa de impedir o outro de passar. Essas tentativas ocorreram até não ter onde mais cavar, levando as trincheiras até o litoral. Batalhas foram travadas em Arras, La Bassée, Artois e Flandres, e finalmente em Ypres, onde o solo virou lama e os exércitos exauridos pararam. Quando ambos chegaram ao Mar do Norte, a corrida terminou. Não havia mais como flanquear o inimigo. Da fronteira suíça ao mar, formou-se uma linha contínua de trincheiras. Cerca de 645 quilômetros de arame farpado, lama e destruição. O fronte ocidental se mobilizou. Soldados cavaram trincheiras profundas, abrigos reforçados e posições de metralhadoras. Entre as linhas, um terreno desolado ficou conhecido como a Terra de Ninguém. Um espaço de morte entre os exércitos, repleto de crateras e corpos. A partir dali, a guerra se tornou uma disputa de resistência, onde o avanço de poucos metros custava milhares de vidas. A guerra de trincheiras havia começado, e duraria quase 4 anos até a Segunda Batalha do Marne, em 1918. A corrida para o mar marcou o fim da Guerra Rápida e o início de uma era de sofrimento prolongado. O sonho de vitória relâmpago morreu nas margens do Marne, substituído por uma guerra de atrito, onde cada metro de terra era conquistado com sangue. O mundo aprenderia da forma mais cruel possível que a tecnologia moderna e a velha estratégia de ataque frontal era uma combinação mortal. E o fronte ocidental se tornaria símbolo máximo do militarismo no século XX. Uma linha contínua de trincheiras, onde a coragem e o horror caminharam lado a lado. Se gostou, curta, se inscreva e ative o sino para continuar marchando com a gente pela história da guerra.